O senhor muito bem coloca aqui para a gente, para a nossa audiência. Na realidade, é essa que está sendo imposta dos Estados Unidos ao Brasil e é o que eu disse na primeira pergunta. Não dão nenhum sinais, né, até por ordem de cima ali do presidente americano Donald Trump, de que vão dar prioridade na negociação com o Brasil ou de que vão sinalizar algum desfecho positivo até o dia 1º de agosto, que foi o prazo dado por Donald Trump. Diante disso, aqui a gente já começa a ouvir que o governo avalia a possibilidade, o ministro da Fazenda até falou de socorro aos empresários, medidas urgentes. Eu queria também que o senhor fizesse uma análise sobre o que o governo pode fazer se nada for feito até o dia 1º e a consequência virá em termos econômicos ao país e ao mundo, mas para além disso, puxando para a sua área também, que é comunicação, que o senhor já foi ministro, né, da comunicação anteriormente e atuou na campanha nessa área, o presidente Lula tem ido para o enfrentamento, né? Ele não deixa Donald Trump sem resposta. A gente vê que tanto em notas oficiais quanto publicamente aos microfones, ele tem respondido Trump politicamente. Esse é o caminho na sua avaliação? Lula tem que continuar enfrentando Trump nos mesmos termos? Tainá, o Brasil tem que ser defendido. O presidente Lula tem que defender o Brasil, tem que defender a soberania do nosso povo, da nossa nação. Ou seja, o Brasil não pode ser tratado da forma como o Trump está nos tratando. Ele trata, repito, o Brasil como se nós fôssemos um puxadinho dos Estados Unidos. Como ele disse que ia anexar o Canadá, é importante nós lembrarmos, o presidente Trump disse que ia anexar o Canadá, queria encampar o canal do Panamá, que pertence ao Panamá, e queria ocupar a Groenlândia. Esse é o Trump, não dá para tirar o Trump do contexto. Ou seja, ele desrespeita o Canadá, ele desrespeita o Panamá e desrespeita, né, todas as relações construídas por séculos, relações comerciais, relações de países que têm alianças, inclusive, né? Ontem nós vimos o governo Trump romper com a Unesco, o governo Trump enfraquecer a ONU todos os dias. Só para quem nos assiste, Tainá, relembrar, a ONU, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, como um instrumento para que o mundo nunca mais vivesse uma tragédia como foi a tragédia do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, né, que foi a concepção do nazismo, que é uma consequência do fascismo, né? O fascismo, ele ocupa, na primeira metade do século XX, a Europa e vai desembocar, né, no nazismo que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, a humanidade criou a ONU, os países democráticos, eles instituíram a ONU, instituíram a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, para que nós tivéssemos um organismo que balizasse as relações. Nós criamos, né, uma organização para balizar o comércio internacional, que é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Portanto, se estabeleceu, né, um ambiente civilizado entre as nações. O que o Trump faz é agredir esses instrumentos, é enfraquecer esses instrumentos. E, claro, o presidente Lula, diante desse cenário internacional que se cria, onde o Brasil também se tornou vítima, o presidente Lula, o papel dele é defender o Brasil. Ele tem que defender o Brasil, defender o povo brasileiro, defender a soberania brasileira. Ele está correto. Mas ele diz, olha, nós não vamos aceitar que o Supremo seja desrespeitado, nós não vamos aceitar ingerência em relação ao PIX, né? Nós não vamos aceitar ingerência em relação à nossa política comercial, a nossa política de exportação, mas nós queremos conversar. E o que nós temos que dizer, Tainá, até para que a sociedade entenda? Nos últimos 15 anos, os americanos tiveram um superávit comercial em relação ao Brasil de 400 bilhões de dólares. Então, não tem déficit na balança comercial. Não tem déficit na balança comercial Brasil e Estados Unidos. Ao contrário, tem superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, não tem motivo para esse tarifaço, a não ser a organização dos BRICS, a não ser o Brasil querer
enquanto país soberano, construir relações comerciais com outros países, para que a gente possa exportar os nossos produtos para outros países, para que a gente possa trocar tecnologia com outros países. Certo. Ou seja, é um direito de um país soberano construir essas relações, mas o posicionamento, a postura autoritária do governo Trump não aceita. E aí ele dá um verniz político e esse verniz político ele é violento. Do ponto de vista diplomático, repito, pelo menos no último período histórico, é a maior violência diplomática da história brasileira. Presidente, gostaria que o senhor avaliasse a atuação de Tarcísio de Freitas nesse episódio e mais, se o senhor concorda com a Polícia Federal de que havia o risco de fuga de Jair Bolsonaro do país. Olha, Gustavo, eu não quero opinar sobre aquilo que é tarefa do Ministério Público. O Ministério Público tem as suas atribuições, o Judiciário brasileiro tem as suas atribuições, a Polícia Federal tem as suas atribuições. Então, eu penso que os crimes cometidos pelo Bolsonaro na tentativa de golpe de 8 de janeiro, na organização de uma tentativa de assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do presidente do TSE, no financiamento de toda essa organização, eu acho que quem tem que apurar são os órgãos de investigação, é o Ministério Público, a Polícia Federal, e quem tem que balizar, do ponto de vista jurídico, é o Poder Judiciário. Então, que eles cumpram os seus papéis institucionais e que aqueles que são acusados tenham o princípio do contraditório. Agora, a tentativa de golpe de 8 de janeiro tem que ser investigada. Uma organização para matar o presidente da República, matar o vice-presidente, o presidente do TSE, precisa ser investigada. O Brasil não é uma republiqueta. O Brasil não é um país, desculpa, e não estou fazendo nenhum comparativo, um país que as instituições não funcionem, que o autoritarismo prevalece, que a democracia é agredida e banalizada. O Brasil não é isso. Nós queremos construir um país democrático, com instituições fortes, um país que efetivamente seja respeitado. E para ser respeitado, ele tem que funcionar. As suas instituições têm que funcionar. Então, se teve uma tentativa de golpe, se a democracia foi agredida, aqueles que se organizaram, aqueles que conspiraram contra a democracia, têm que ser investigados, sim. E se forem, com o princípio do contraditório da defesa, e se forem considerados culpados, têm que pagar, sim, para que nunca mais alguém atente contra a democracia, para que nunca mais alguém tente organizar uma tentativa de golpe desrespeitando o processo eleitoral. Só assim nós seremos uma nação, só assim nós seremos uma nação forte, só assim os interesses do povo brasileiro vão prevalecer. Então, que as instituições funcionem, que o princípio do contraditório seja garantido, mas que os culpados paguem pelos crimes cometidos.